1 Samuel capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou o chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Dali Davi passou para Mispa de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: Peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. E ele os deixou com o rei de Moabe, e eles ficaram ali durante o tempo em que Davi esteve na fortaleza. O profeta Gade disse a Davi: Não fiques na fortaleza, saia e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Saul ouviu que Davi e os homens que estavam com ele haviam sido encontrados. Saul estava em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, numa colina. Ele segurava uma lança e todos os seus servos estavam com ele. Então Saul disse aos servos que o acompanhavam: Ouvi agora, benjamitas. Acaso o filho de Jessé dará a todos vós terras e vinhas, e tornará todos vós chefes de milhares e de centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém tenha me avisado que meu filho fez um acordo com o filho de Jessé? E ninguém dentre vós se compadeça de mim e me informe que meu filho havia instigado meu servo contra mim para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então Doeg, o edomeu, que também estava com os servos de Saul, afirmou: Vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu o mantimento e também lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles compareceram diante do rei. E Saul disse: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Aqui estou, meu senhor. Então Saul lhe perguntou: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a Deus em favor dele, para que ele se levantasse contra mim para armar-me cilada, como se vê neste dia. Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus servos é tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não, que o rei não atribua coisa nenhuma a mim, seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, tu certamente morrerás, e toda a casa do teu pai também. Então o rei disse aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque eles também estão do lado de Davi, e sabiam que ele fugia, e não me contaram. Mas os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Vira-te e mata os sacerdotes. Então Doeg, o edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o colete de linho. Ele também atacou os moradores de Nob, cidade desses sacerdotes. Ele matou homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas. O sacerdote Abiatar foge e encontra-se com Davi. Entretanto, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para Davi. Abiatar contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai.
fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procura a tua. Comigo estarás em segurança. 1 Samuel capítulo 23. Davi livra a cidade de Keila. Disseram a Davi que os filisteus haviam atacado a cidade de Keila e pilhavam as eiras. Então Davi consultou o Senhor e perguntou: devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila, contra o exército dos filisteus. Davi voltou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens para Keila, atacou os filisteus, massacrou-os e tomou-lhes o gado. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para estar com Davi em Keila, desceu com o colete sacerdotal na mão. Disseram a Saul que Davi tinha ido a Keila, e Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Ele se aprisionou, porque entrou na cidade que tem portas e trancas. Então convocou todo o exército a guerrear contra Keila, para cercar Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze aqui o colete. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, dize ao teu servo. O Senhor respondeu: ele virá. Davi disse ainda: os moradores de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi levantou-se com os homens que o seguiam, cerca de 600, saíram de Keila e foram até onde puderam. Quando Saul soube que Davi havia escapado de Keila, desistiu de atacá-lo. Davi ficou no deserto, em lugares seguros, permanecendo na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas fazem um acordo. Davi estava no deserto de Zif, em Oreza, quando soube que Saul procurava matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Oreza e restaurou sua confiança em Deus. Ele lhe disse: não temas, porque as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo no reino. Saul, meu pai, bem sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, no monte de Áquila, à direita de Gessimom. Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo nas mãos do rei. Então Saul disse: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide, informai-vos ainda melhor. Procurai saber onde costuma ir e quem o tem visto ali, pois me disseram que ele é muito astuto. Informai-vos sobre os lugares onde se esconde e voltai a mim com informações exatas, e eu irei convosco. Se ele estiver naquela terra, eu o procurarei entre todos os milhares de Judá. Eles se levantaram e voltaram a Zif, adiante de Saul, mas Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na campina do sul de Gessimom. Saul e seus soldados foram procurá-lo. Quando soube disso, Davi desceu o penhasco do deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi ao deserto de Maom para perseguir a Davi. Saul ia por um lado do monte e Davi e os homens que o seguiam pelo outro. Davi se apressava para escapar por medo de Saul, porque Saul e seus soldados estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-los. Então veio um mensageiro dizer a Saul: vem depressa, porque os filisteus acabam de invadir a terra. E Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou
Sela Amalecote. Depois disso, Davi subiu e permaneceu nas fortalezas de Engide. 1 Samuel, capítulo 24. Davi poupou a vida de Saul. Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo o Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam, até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho ele parou nos currais de ovelhas, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre, e Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse: Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos que o seguiam: O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estender a mão contra ele. Ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que atacassem Saul. E Saul saiu da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois Davi também se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra. Ele fez reverência. Então Davi disse a Saul: Por que dás atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Pois eu disse: Não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do teu manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora andes a minha caça para me tirar a vida. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? A um cachorro morto? A uma pulga? O Senhor será juiz e julgue entre nós dois. Que ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão. Depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, este lhe perguntou: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul chorou bem alto e disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo, apesar do Senhor ter me entregado em tuas mãos. Não me mataste. Quem, ao encontrar o inimigo, deixaria seguir o seu caminho? O Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Agora sei que certamente reinarás, e o reino de Israel se confirmará sobre o teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem extirparás o meu nome da família do meu pai. Então Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os homens que o seguiam subiram à fortaleza.